Então, as substâncias químicas podem combinar-se umas com as outras, se transformando em novas substâncias. Para essas transformações, damos o nome de reações químicas. A parte aqui de reações químicas, nós vamos ver equações, tá? Algumas equações. Não terá cálculo de equação, somente vocês precisam saber o que é reagente, o que é produto. Os reagentes estarão sempre no primeiro membro, que é no lado esquerdo, os produtos sempre no segundo membro, que é o lado direito. Então, os reagentes são as substâncias que estão no início da reação, são as que irão reagir e sofrer a transformação, e os produtos são substâncias resultantes da reação química. Tem um exemplo, né, de reagentes e produtos, então diz assim, duas moléculas de gás hidrogênio juntam-se com uma molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Então, os reagentes estão sempre no primeiro membro. Eu tenho duas moléculas de hidrogênio e duas de oxigênio, vai montar formando o produto 2H2O, tá? Reagente sempre no primeiro membro, produto sempre no segundo. Em sequência, vai estar falando sobre as transformações aqui, sobre a lei de Lavoisier, que numa reação química terá uma questão, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, nós estamos trabalhando com reagente produto, certo? Somando os reagentes, não vai interferir. A quantidade, se colocar numa balança que eu tenho do lado esquerdo e direito, será a mesma quantidade. Isso que está dizendo aqui. Segundo esta lei, em um sistema químico fechado, qualquer que seja a transformação ocorrida, a massa seguirá sempre constante, não modificará o valor. Essas afirmativas obedecem a uma lei da natureza descoberta pelo cientista francês Lavoisier no final do século XVII. Por este motivo, esta lei ficou conhecida como a lei de Lavoisier ou lei da conservação da massa. É dele também a frase, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Terá uma questão com alternativas, no caso é um resuminho do texto, e todas serão corretas as alternativas lá da questão, depois nós vamos ver. Terá um exemplo de cada desses tipos de reações químicas, nós temos 3 tipos de reações químicas, que é a adição, a decomposição, simples troca e dupla troca. Então, o que é síntese? Pode ser chamada de síntese ou adição, tá? Síntese ou adição, nós teremos que ter aqui, o primeiro membro é o quê? É sempre os reagentes, certo? O segundo membro, o produto. Então, na adição, nós vamos ter uma soma nos reagentes, formando um produto. Professora, eu não sei qual o nome do C, qual é o nome do O lá da tabela periódica. Não precisa saber os nomes, tá? Se é o carbono, o oxigênio, mas vocês precisam saber que a adição, para ser chamado de adição, vocês vão ter as questões para assinalar, terá que ter uma soma sempre no primeiro membro, né? Resultando aqui no segundo membro a soma total, que é chamada de produto, ok? A decomposição é o contrário da adição, ó. Nós temos a soma no primeiro membro e no segundo membro a decomposição daquela soma. A diferença da adição para a decomposição, certo? É com consulta, mas vocês vão precisar lembrar disso. Simples troca acontece assim, ó. Nós teremos um elemento sozinho aqui, quando todo elemento da tabela periódica é representado por uma letra maiúscula, certo? Quando tem maiúscula com minúscula, quer dizer que faz parte do mesmo elemento. Aqui nós temos o zinco. O que acontece? Ele está sozinho, só que ele vai se juntar com o SO4 aqui. Ele para o S também. E o elemento agora que ficará sozinho será o H2. Então, simples troca é quando trocamos os pares. O H2 ficará sozinho e o zinco ficará com SO4, resultando aqui no produto, certo? A dupla troca já é o contrário. A dupla troca terá que trocar todos os pares. Então, eu tenho HCl e NaOH. O H ficará com OH, formando H2O. Deixa eu tentar grifar certinho aqui. Formando, vai ter 2 Hs e O, então vai ficar H2O, certo? E o Cl
e o Na ficará o NaCl, que é o sal e água aqui. Então, dupla troca, troca todos os pares. Simples troca, um elemento está sozinho, trocará aqui de par. Dupla troca, trocará todos os pares. É bem tranquilo, tá, pessoal? Parece complexo, mas é tranquilo. Em sequência, já temos a parte das atividades sobre esse conteúdo. Eu vou começar aqui com a questão 19, para vocês verificarem como está tranquilo lá nas atividades. A questão 19, nós temos a reação química, onde nós temos o que aqui? O reagente, certo? E o produto. Então, quando nós temos a soma no primeiro membro e a decomposição no segundo membro, o que é chamada? De adição ou decomposição? Simples troca não pode ser, porque não está trocando os pares, nem dupla troca. Isso é chamado de decomposição. Pode ser chamado também de análise, tem esses dois nomes, tá? Mas lembrando de um, o outro vai vir junto na própria questão, ok? Lá na página 77, pessoal, na apostila, em algumas apostilas na página 65. Continuando aqui, a questão 20, ó, é a adição. Então, a adição terá que ter os reagentes somando, formando um produto. Então, qual que é o único que tem adição? Aqui é a letra A, certo? Por que não pode ser nem a B, nem a C? Porque a B está trocando os pares. Então, trocou os pares, ó, ficou H2 aqui sozinho, e o Zn está com SO4, e na última aqui, o Fe ficou com SO4 e o Cu ficou sozinho. Então, quando trocar aqui o par, é chamado esses dois de simples troca, quando um elemento fica sozinho, tá? E a adição é a letra A. Estão entendendo essa parte, pessoal? A 21, quero ver se vocês entenderam. Qual que é a alternativa que é dupla troca aqui? Os nomes dos elementos, vocês viram lá no primeiro ano. Só vocês procurarem, quem quiser saber o nomezinho de cada elemento, tiver tempo, procurem lá na tabela periódica, pessoal. Mas não, só quero mostrar para vocês que não precisam saber os nomes dos elementos na prova, tá? A questão 21, isso é a letra A, ó, porque pede dupla troca, então precisa trocar os pares. O H fica com o H e o Cl com o Na, trocou os pares dos dois lados aqui, certo? Por que não pode ser a B? A B é uma adição, está somando. A C vai ser simples troca, porque tem um elemento sozinho e depois ficará o outro sozinho aqui. A única que pode ser é a A. A 22, o que que é? Essa reação, como que é o nome dela? Isso é simples troca. Temos um elemento sozinho, então ficará com SO4, esse elemento, trocará somente um elemento, e daí ficará o Cu sozinho aqui, sendo simples troca. Agora vamos voltar para as outras, lá de cima, né? Questão 15. A questão 15. Qual o nome do fenômeno onde as moléculas são desmontadas e os seus átomos são reaproveitados para montar novas moléculas? Como que é o nome do conteúdo que nós estamos estudando hoje na aula de Química? Isso, reações químicas, que é a letra B. A questão 16. As substâncias que participam da reação química são chamadas do quê? Tem dois nomes, o primeiro membro e o segundo membro, certo? Como que é o nome dos elementos do primeiro membro e do segundo membro? Isso, reagentes e produtos, isso mesmo. Letra B. A 17, sobre a lei de Lavoisier.
Lembra isso, letra D, eu não ensinei com vocês, nós já vimos ali no texto, depois vocês dão uma lidinha. Letra D correta, todos estão corretos, as alternativas. Agora a questão 18. Qual é a alternativa correta da 18? Isso, letra B correta. Os 4 nomes, né? Adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Letra B. Tranquilo, pessoal? É até somente a questão 22. Essa questão 23 e 24, que envolve cálculo, também não cairá na prova, não está no cronograma de